Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Bom dia, irmãos, graça e paz. Neste domingo nós estamos reunidos, mesmo que distantes uns dos outros, mas não separados, para estudarmos a palavra de Deus. Mas nós vamos orar antes para darmos início ao nosso estudo da palavra de Deus. Pai eterno, no nome de Jesus, nesta manhã nós queremos agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos concedido de podermos estarmos juntos, orando e buscando ao Senhor. Deus, que o Senhor estenda a sua mão para continuar abençoando, protegendo o seu povo. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Que este dia seja um dia de bênção para todos nós. Pedimos sua direção em nome de Jesus. Amém? Estudo 4. Mordomia da vida. Mordomia da vida. Nós temos duas passagens bíblicas para darmos continuidade ao nosso estudo da palavra de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 15, ele diz assim: E disse ao povo: Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Já lá no livro de Tiago, no capítulo 4, de 13 em diante, ele diz assim: Eis agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora os gloriais em vossas presunções, toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Mordomia da vida. O que é a vida? É uma pergunta que vem sendo feita ao longo dos anos por artistas, por filósofos, por artistas, poetas, pesquisadores. Desde a antiguidade essa pergunta vem sendo feita. Em nossos dias surgiu uma interessante canção de um cantor muito conhecido, popular gospel, que é o Lázaro, disse: de quem é a minha vida? Minha vida é de Deus. Pois é, a vida é de Deus. Todos já tentaram dar definições, dar declarações e afirmações sobre a origem da vida. Em 1971, um pesquisador, um cientista chamado C. Sagan, publicou um estudo no qual se resume que diferentes categorias, as teorias sustentadas durante séculos sobre a origem da vida na Terra. São 4 teorias. A primeira diz: a vida resultou de alguns eventos sobrenatural, para sempre fora do poder analítico da física e da química. Segunda teoria: a vida sob forma de organismos relativamente complexos pode surgir
espontaneamente da matéria não viva em condições especiais. Terceira, a vida é coeterna da matéria e não tem começo, havendo chegado à Terra quando esta começou logo depois. A quarta diz: a vida surgiu na Terra por uma série de reações químicas progressivas. Isso está na enciclopédia Mirador. Nenhuma das teorias citadas tenta explicar a origem das origens. Se a vida resultou da geração ou reação espontânea de qualquer tipo de matéria, de onde vem essa matéria? Ninguém nunca explicou. Aliás, eles sabem, mas não tentam explicar. Essa teoria caiu em descrédito depois de inúmeras tentativas fracassadas de produzir a vida em laboratório. A mais ridícula das teorias é a que supõe que a vida resultou de partículas cósmicas vivas que estavam soltas no espaço sideral e por acaso vieram parar neste minúsculo planeta do sistema solar. Resta a teoria de que a vida na Terra resultou de um evento sobrenatural, por enquanto fora do conhecimento da ciência. Aí voltamos à pena inspiradora de Tiago, por meio do qual o Espírito de Deus nos revela que a origem, o significado e o destino da vida têm que ser procurados fora da própria vida. Tem que ser encontrado em um ser sobrenatural vivo que antecede todas as origens. Esse ser vivo, eterno, é Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas. Primeiro ponto: mordomia da vida é uma dádiva de grande valor. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro, mas é tão frágil quanto a luz de uma lamparina ao vento. Tiago compara a vida a um vapor que sobe e logo desaparece, querendo demonstrar que a vida é transitória e que o significado permanente está em Deus. A origem da vida é Deus. Quem dá o valor significativo da vida é Deus. O alvo supremo da vida é Deus. Nele está a vida, diz o apóstolo João, escrito lá em 1:4. A vida é mais importante do que as coisas das quais depende como alimento ou vestuário. Disse Jesus em Mateus 6, versículo 25. Portanto, a vida é uma dádiva de Deus para ser respeitada com justiça, preservada com amor e reproduzida em santidade para ser usufruída com alegria e gratidão. O valor da vida foi uma abordagem de Jesus em Lucas 12, versículo 13 e seguintes. Primeiro, Jesus afirma que o valor da vida não é medido pela abundância dos bens que as pessoas tenham. Isso é, em nossos dias, as pessoas que têm valor aos olhos da sociedade são as pessoas que apresentam grandes patrimônios, grandes fortunas, não é? São tidas como pessoas de valores, né? O que contraria frontalmente a filosofia capitalista do mundo ocidental. Uma vida é uma vida, esteja em um iate de luxo
ou canoa, ou um palácio, ou uma choupana. Nenhuma vida em si mesma vale mais nem menos do que qualquer outra vida. Que diferença? Como Jesus vê a vida? Ver a vida como um valor altamente precioso, mas outras pessoas, ou a sociedade, de um modo geral, ver a vida ou mede a vida de uma pessoa pelos bens que ele acumula durante a sua existência. Em seguida, Jesus mostra que o erro cometido por aqueles que excluem o próximo do seu projeto de vida é que tens preparado para quem será. Versículo 20 de Lucas 12. O valor de uma vida se mede pelo amor que a pessoa dedica a Deus. Que diferença! Que diferença que Jesus faz da vida enquanto as pessoas analisam a vida de uma pessoa pela sua fortuna, suas imensas propriedades. Jesus analisa de outra forma, dizer pelo bem que ele faz para o outro, o bem que ele dedica ao outro. Então Jesus diz assim: o valor de uma vida se mede pelo valor que a pessoa dedica a Deus, a si mesmo ou a seu próximo. Em terceiro lugar, Jesus ensina que excluir o juízo de Deus sobre o valor da vida é uma rematadora loucura. Sem Deus, uma vida perde totalmente seu significado. Sem Deus, a vida não tem significado. Finalmente, Jesus mostra que a supremacia do espiritual na valorização real de uma vida, no versículo 21. Ser rico para Deus é cultivar as virtudes da alma, que são elas, em última instância, que dão o verdadeiro valor da vida. A prática da mordomia cristã é uma das mais sublimes valorizações que alguém possa dar à sua própria vida neste mundo. Embora nós vivemos num mundo capitalista, em que o dinheiro é tudo para as pessoas, mas toda regra há exceção. Nós temos no mundo afora pessoas que dedicam a sua vida em prol do próximo, não mede consequências, nem coloca dificuldades no caminho para ajudar uma pessoa. Nós mesmos somos testemunha disto, do que nós temos visto acontecer em nossa cidade, com a nossa igreja, através do projeto Meus Passos para Cristo. Pessoas que nós nem conhecemos, nos ajuda a levar um pouquinho do pão cotidiano para aquelas pessoas carentes. No livro de Gênesis, que narra a origem da vida, lemos que Deus formou o homem da argila, da terra, soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. As formas de vida vegetal e animal, das águas, da terra e do ar já estavam criadas. Então, no sexto dia da criação, Deus criou o homem. Primeiro deu-lhe forma física, usando barro como matéria-prima. Em seguida deu-lhe inteligência, como não havia dado a qualquer outro ser criado. Entre o animal mais inteligente e a capacidade mental do homem vai um abismo de diferença que alguns cientistas em vão tentam transpor. Só um ser vivo e inteligente
poderia ter criado a inteligência e a responsabilidade moral do ser humano. Tiago tinha razão ao afirmar: em lugar disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, se o Senhor quis, temos vida. Zelemos, pois, como os fiéis mordomos de Deus. Mordomia da vida, a mordomia da geração da vida. A capacidade de reproduzir a vida foi dada por Deus aos vegetais, aos peixes, às aves, aos animais e aos seres humanos, cada qual segundo a sua espécie. Gênesis, capítulo 1, versículo 12, 22 e 28. A geração de uma vida humana, porém, não reproduz apenas matéria da mesma espécie, além de sentidos e instintos, mas reproduz vida consciente, moralmente responsável, à imagem e semelhança do próprio Criador. Reproduz um ser que é uma alma imortal. A criação de uma alma por Deus é uma simultânea geração de corpo físico. Essa alma não existia antes. Daí a tremenda responsabilidade do ser humano no uso da sua sexualidade. Deus não deu aos anjos o poder de gerarem no anjos segundo a sua espécie para povoar o céu, mas deu ao homem o poder de gerar vidas que, povoando a terra, foram destinados a povoar o céu. A conjugação carnal dos seres humanos, portanto, cumpre uma sublime propósito estabelecido por Deus, que não pode ser desvirtuado sem que a família e toda a humanidade sofra trágicas consequências. Esse é o motivo porque Deus condena de forma tão veemente em toda a Bíblia toda a perversão sexual humana. Deus disse: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se a sua mulher, e será uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. Nesse decreto divino já foi dito: estão excluídos categoricamente. O que está excluído? Relações sexuais antes do casamento. Primeiro é preciso cortar os vínculos da família de origem, pai e mãe, para depois assumir uma associação carnal com a outra pessoa. Esse é o processo criado por Deus, e quebrar essa ordem gera conflitos que tiram a estabilidade emocional da família. Adultério e poligamia. Unir-se-á sua mulher. E se unirá a sua mulher, a mulher que lhe pertence por direito. Plano do Criador para o casamento é a indissolubilidade e não pela morte. A não ser pela morte, aliás. Homossexualidade e unir-se à sua mulher. Por mais que a sociedade em estado de depravação aceite e defenda casamento homossexual, ele é uma aberração, um desvirtuamento da natureza humana, não somente da anatomia do corpo, mas da natureza emocional. Romanos 1, 26, 27. Nenhuma pessoa pode completar a outra do mesmo sexo. Todas as tentativas para legitimar o ilegítimo aos olhos de Deus terminam em tragédia, destruição, como em Sodoma e Gomorra.
há um processo de sodomização da humanidade em curso no mundo. Esse processo está resultando em tragédias, se quisermos enxergar. Existe uma ética cristã para o comportamento sexual cuja a observância resulta em saúde física, mental e emocional do homem e da mulher. Ambos são igualmente responsáveis. Segundo a ética bíblica, a união sexual só pode existir entre marido e mulher legalmente constituídos, observada a anatomia dos órgãos genitais conforme criado por Deus para essa finalidade específica. O artificialismo da vida urbana, a sobrecarga emocional imposta pela cultura consumista e a defesa das deturpações sexuais extensamente exposta na mídia inibe a normalidade da sexualidade, levando os casais a buscarem formas artificiais de estimulação de sua libido. O casal cristão, porém, uma vez livre da ansiedade pela vida material, está apto para desenvolver sua sexualidade de normal e saudável. Mordomia da vida, mordomia da preservação da vida. Sendo a vida uma dádiva de Deus para ser celebrada com alegria, todo o empenho será válido para santificá-la, preservá-la segundo o propósito de Deus na sua criação. Essa é a tarefa do mordomo cristão. Há, no entanto, no mundo de hoje, sérias ameaças à preservação da vida, que cabe aos fiéis mordomos conhecer, evitar e combater. Em alguns países, por exemplo, o aborto é permitido e até estimulado, visando o controle da natalidade. O aborto, porém, danifica a personalidade da mulher e deturpa o conceito da própria vida. Alega-se que a mulher é dona do seu próprio corpo, cabendo-lhe o direito de decidir pela continuidade ou interrupção da gravidez. Alto lá. Ao optar por praticar o aborto, a mulher não está tomando uma decisão sobre o seu próprio corpo, mas sobre a vida de outra pessoa. O nascituro. E mais, a quem pertence o corpo da mulher cristã? Se a mulher tem consciência de que sua vida pertence a Deus, sua decisão será tomada em consonância com a ética bíblica que determina: não matarás. O desrespeito às leis de trânsito, o uso de cigarro e de bebidas alcoólicas, sem falar das drogas de todo tipo, uso de medicamentos sem orientação médica, descontrole na alimentação, faltas de horas de sono necessárias, são fatores prejudiciais à vida, à saúde, que o mordomo cristão não terá dificuldade em evitar para ter um nível de saúde que lhe permite ter uma vida melhor. Não matarás. Vige também como a lei divina contrária à eutanásia, que a consciência ética do cristão não pode aprovar. Interromper a vida de um enfermo terminal não é somente uma agressão ao direito à vida, mas é também um crime contra a sociedade, reduzindo o conceito de valor da vida, fator agravante dos conflitos relacionais. A manutenção de uma vida por meios artificiais está sendo encarada não como um ato de misericórdia, mas como um fator de dispêndio econômico que as autoridades e os diretores de planos de saúde querem reduzir.
Para autoridades e economistas não cristãos, o capital vale mais do que a vida. A mordomia da qualidade de vida. A mordomia tem muito a ver com a qualidade de vida, o que inclui desde a conservação da saúde até a preservação da natureza. Cada pessoa só tem uma vida para viver neste mundo e deve vivê-la o mais significativamente possível. O fato de termos garantia da vida eterna não nos isenta da responsabilidade pela qualidade de nossa vida terrena. Ao contrário, a certeza da vida eterna elimina da alma o medo da morte, a angústia existencial, a frustração gerada pela cobiça e pela inveja, a sedução do poder, tornando a vida neste mundo mais bela, significativa. Cuidar da saúde por meio de hábitos alimentares saudáveis, da higiene do corpo e da casa, mediante o necessário repouso, do lazer, do convívio com a família, faz parte da mordomia cristã. No trabalho, dentro das normas de segurança exigidas por lei, o cristão deve zelar pela sua qualidade de vida. Jesus foi um exemplo completo para o mordomo cristão. Ao curar toda sorte de enfermidades, ao prover alimentação para a multidão faminta, ao desfazer a ansiedade dos discípulos na tempestade, Jesus estava sempre demonstrando a sua visão holística do ser humano. Mas não podemos nos preocupar somente com a nossa própria vida e a de nossa família, mas é o nosso dever, como mordomos de Deus, zelar pela qualidade da vida das pessoas que nos cercam, de todos os que habitam este lindo planeta, pela nossa participação na preservação da ecologia no mundo em benefício da humanidade. Cabe a nós uma grande responsabilidade. Aliás, pesa sobre nós uma grande responsabilidade quando se trata da vida. A vida é um contexto geral, a vida é um todo. E para que possamos viver bem, todo o contexto deve estar inserido para que tenhamos uma vida saudável. O que é a vida? Indaga Tiago. Esta pergunta tem uma resposta definitiva na teologia de Paulo, que ele diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Quando o morrer se torna lucro? Repetir. Quando morrer se torna lucro? Quando se vive uma vida significativa para Deus na terra? Com certeza. Por isso devemos sempre buscar fazer a vontade de Deus em tudo, em nosso viver neste mundo. Amém? A minha vida, a sua vida, as nossas vidas é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Deve ser zelada, preservada, cuidada e cuidar também dos outros. É um compromisso que o cristão tem com toda a humanidade. Que Deus lhe abençoe.